E aí, pessoal, bom dia para todo mundo. Sejam super bem-vindos à nossa aula, né? Nossos estudantes que já estão aí participando desde cedinho, os nossos colegas professores, papais, mamães, vovôs, vovós, todo mundo que gosta aqui de assistir está sempre conectado com as nossas aulas. É uma alegria do tamanho do universo receber vocês aqui, tá bom? Então, agora a gente vai partir para a Geografia com a professora Sandra Duarte. Então, vou apresentar primeiro quem está aqui comigo, né? Porque eu nunca estou sozinha. Aqui nós estamos com a professora Kátia. E aí, Kátia? Olá, professora Sandra. A gente só fez trocar de lugar, né? Quem está nos acompanhando desde cedo, só fiz trocar de lugar e conto com a participação de vocês. Miguel e Isabela já estão por aqui, super feliz. Isso, legal. E a gente também está muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, tá? E aqui, nossa intérprete de Libras de hoje é a Laisa. Laisa, muito obrigada pela sua presença. Vocês são muito especiais porque fazem toda a diferença aqui com a gente, tá bom? Bom, falando um pouquinho ainda sobre Copa do Mundo, ainda nesse clima, né, de super alegria, né? A gente está ainda na torcida para que o Brasil consiga chegar ao hexacampeonato. Só tem Brasil, gente, que pode fazer isso. Por enquanto só tem a gente. Então vamos continuar aí na torcida. A gente conseguiu, né? Nessa brincadeira aí de futebol, nessa brincadeira de jogar bola, a gente conseguiu chegar até as quartas. Isso, a gente está nas quartas de finais. E é sempre muito legal. Vamos continuar torcendo para chegar até a final e sermos campeões. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geografia do Catar, né? Essas aulas a gente tem falado bastante sobre a questão da Copa, a questão do lugar Catar em si, né? E a gente vai continuar aqui, fechando aí essas aulas a respeito da Copa do Mundo. Então, primeira coisa, curiosidades sobre o Catar. Você sabia que o Catar é o primeiro país do Oriente Médio que cedia uma Copa do Mundo? Pois é, se você não sabia, está sabendo agora, né? E ele é considerado um dos países mais ricos também do mundo. Pois bem, ele é um dos menores também, né? Eu acho que se colocar o Catar comparado com alguns outros países, inclusive o Brasil, a gente vai ver que ele é muito pequenininho e a gente já comentou isso em aulas anteriores também, né? Então o Catar é um dos menores e também é um dos países mais ricos do mundo, tá? Isso é uma coisa bem importante. E assim, lá no Oriente Médio, aquela área ali das Arábias, né, daquele povo lá de sheiks, de sultões e tal, é o primeiro país que tem. Quer dizer, eu acho que é uma honra para eles, né, professora Kátia, sediar uma Copa assim, sendo um país tão pequenininho, né, mas que tem essa importância. Hoje, né, o mundo está com os olhos virados para o Catar, né, torcendo pelos seus países, pelas suas nações. Isso é muito legal. E eles estão recebendo também pessoas de vários lugares do mundo lá. É um grande privilégio, né? A gente pensar dessa forma. Vê que interessante. Para a Copa do Mundo de 2022, o Catar construiu 8 estádios de futebol, os quais ficam perto um do outro, com 70 quilômetros de distância entre si no máximo. Professora Kátia, você que é uma pessoa que entende de direção, você que dirige, né? 70 quilômetros é uma distância muito grande entre os lugares? Não chega a ser tão, não. É uma distância média, né? Entendi. É considerável, né? É. Então, justamente para facilitar esse deslocamento, certo? É que o governo do Catar organizou esses estádios com essa distância aí mediana, né? Como a professora Kátia falou agora. Justamente para facilitar. Gente, vamos considerar o seguinte, tá? A gente falou aqui sobre aulas anteriores. Em alguns períodos do ano, o Catar chega a 50 graus, né? Então, eles tiveram que investir um monte de coisa para facilitar justamente os estrangeiros que vão para lá. E, de repente, até antes da Copa, muita gente já estava indo para lá para se organizar, para poder assistir aos jogos com tranquilidade. Tá certo? Então, outra coisa interessante também. O país também construiu uma cidade nova, uma cidade inteira, chamada Lusail, para sediar o jogo final da maior competição de futebol do mundo. Então, pessoal, essa cidade aí é novíssima, né? Nova em folha, como a gente fala. Exclusivamente também, agora, para sediar o jogo da maior competição que é do mundo de futebol, que é a Copa, né? Então, todo mundo aí está com aquilo que eu falei, todo mundo ansioso, né? Para saber quem vai jogar em Lusail, essa cidade
novíssima, né? E saber o resultado aí. Como é interessante, né? As pessoas criam muitas coisas. A gente viu em aulas anteriores, por exemplo, que o Catar foi escolhido em 2010 para ser a sede da Copa do Mundo. Então, são 12 anos, né? Isso de lá para cá, em toda uma preparação. Inclusive, foi construída essa cidade. Essa cidade é fantástica, gente, é fantástica. A gente vai procurar algumas imagens de Lusail e vai ver que ela é linda. O árabe é o idioma oficial do Catar, mas eles também falam inglês. Então, a maioria da população de lá fala inglês. É até legal, né? Porque facilita. Nem todo mundo conhece o árabe. Eu não sei falar árabe. Você sabe falar árabe, professora Cátia? Será que alguém em casa sabe falar árabe fluente? Ou alguma palavra no árabe? Eu não sei absolutamente nada desse idioma, tá? Eu só sei que parecem assim parecem uns desenhos, né? Eu acho muito bonita a escrita árabe, parece um desenho. É muito bem caprichada a escrita deles lá. Inclusive, uma das coisas que eles trabalham bastante é a coisa da caligrafia, que é para melhorar sempre ali a letrinha. Então, mas eu não sei nada. Então, o que acontece? Se de repente uma estrangeira, né, como eu, como a professora Cátia, como qualquer um de nós aqui, e vocês que estão nos assistindo, forem visitar o Catar, se você tem uma noçãozinha de inglês, já vai facilitar a sua comunicação lá, tá? Porque a maioria da população fala inglês. Assim como também muitos países da Europa, da Ásia, eles estão sempre falando lá inglês também. Geralmente é o segundo idioma. Olha aí, o Catar é pequeno, uma vez que conta com apenas 11.610 km² e tem a população equivalente a Salvador. Outro dia desse aqui na aula, a gente estava conversando com a professora Casey e ela disse que o Catar é mais ou menos do tamanho de Sergipe, que é um estado bem pequenininho também que tem aqui no Brasil. Vê que interessante, né? Talvez seja por isso que seja tão desenvolvido também, não é? Então, o país quase não possui florestas, justamente por ele ser muito cercado por oceano, pelo mar. Por isso que é tão quente, né? E o deserto, né? Porque tem um deserto ali por perto. Então, ele quase não tem florestas. Isso é uma questão interessante, professora Cátia, que você levantou, né? O fato dele não ter florestas esquenta muito o local. A gente vai falar aqui, vou dar um spoiler básico de algumas aulas que vão vir pela frente, da importância das florestas para manter um clima agradável, né? Até o equilíbrio da água, gente. Tudo tem a ver, viu? A natureza é muito sábia, é tudo interligado. E lá, como quase não tem florestas, mas aí a natureza também dá um jeito de se virar, de permanecer viva. Porque, apesar de não ter florestas, ele tem manguezais. Alguém de vocês aí, Isabela, Miguel, conhece o tipo de vegetação chamada manguezal? Pois é, aqui em Recife nós também temos muitos manguezais, né? Se você chegar perto de rios, perto do lugar onde casa, né, o rio e o mar, a gente vai ver muito isso aí. Os manguezais é um tipo de vegetação específica, né? E lá no Catar nós também temos bastante disso aí. No verão, a temperatura do Catar chega a 50 graus. Justamente por esse motivo, a Copa do Mundo 2022 ocorre em novembro, uma vez que nesse mês a temperatura é mais calminha, é mais amena, né? Senão ninguém ia aguentar não. Olha, a gente já até comentou aqui, se você... lá é no meio do ano, né, professora? É justamente... Por isso que a Copa foi transferida, né? Isso, exatamente. Porque geralmente faz a Copa quando? Em junho. Julho, Exatamente, no meio do ano, por aí. Mas não tem condição de fazer lá. Ó, às vezes, para a gente ter uma noçãozinha de tempo das coisas, às vezes aqui chega a 36 graus, 38 graus lá fora e a gente reclama, né? Queima a pele da gente, aquele sol muito quente, fica aquele abafado, você pisa no chão e parece que vai afundar o teu pé de tão quente que tá. Isso é 36, 38 graus. E aqui a gente ainda tem floresta, né? A gente tem outros tipos de vegetação que amenizam a temperatura. Agora, imagine chegar a 50 graus.
Gente, se 38 graus a gente já fica morrendo aqui, imagina 50, né? Então, por isso que eles pegaram e transferiram agora para novembro, tá certo? Porque o clima lá é mais agradável nesse período. Se tiver alguma participação, pode falar, viu? Sim, Lázaro acabou de chegar por aqui, viu, professora Sandra? Lázaro, seja bem-vindo. Vamos participar aqui da nossa aula. Você conhece a vegetação do manguezal? Fala aí para mim. Mas vamos seguir aqui no assunto, ó. A capital do Catar, chamada Doha, conta com mais da metade da população do país. Quer dizer, ela é uma cidade grande. Olha que coisa linda essa imagem aí atrás. É de Doha. Um dos pontos turísticos de Doha é a avenida à beira-mar chamada Corniche, que tem mais de 6 quilômetros de extensão. No Corniche do Catar, as pessoas fazem caminhadas, esportes e passeios de barco. Olha o barco aí, passeando, né? Que coisa linda. Existe muito investimento em relação a isso, ao turismo dentro da água, né? Porque o Catar, como ele tem uma área muito pequena, então eles investem bastante na água. Gente, tem muita coisa interessante lá no Catar. Quem tiver a oportunidade de um dia conhecer, né? Vai lá. Al-Zubarah, fundada no século XVIII, é uma das cidades do Catar famosas pelo comércio de pérolas. Al-Zubarah é patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, pela Unesco, desde 2013 ela é considerada assim. Então, vê, esse lugar aí, Al-Zubarah, ele já tem uma, vamos dizer assim, uma tradição, né, nesse comércio de pérolas. Inclusive, em aulas anteriores, a gente viu aqui que o comércio de pérolas, durante muito tempo, lá no Catar, era uma das principais coisas da economia. Depois foi substituído pelo petróleo, né? Mas as pérolas são muito importantes. Lembra daquela história que eu falei outra aula dessa sobre aquela por baixo dos panos? Pois é, as pérolas elas são comercializadas por baixo dos panos, que é para ninguém saber por quanto você comprou aquela pérola ou por quanto você vendeu. Essa é a expressão que a gente usa aqui no Brasil. Outro ponto turístico famoso do Catar é o Inland Sea, em Khor Al-Haddad. O local é uma reserva de água na qual o mar invade o deserto. Deve ser fantástico. Eu gostaria de ter pego imagens para mostrar, mas eu não consegui. Mas já imaginou, de repente, aquele deserto, aquela coisa seca e a água do mar invade, né? Trazendo novamente vida àquele local. Fantástico, gente. Bom, o Catar é o terceiro país com o maior número de imigrantes do mundo. Quer dizer, muita gente vai lá para visitar o Catar, né? E também para morar lá, principalmente. Cerca de 80% da população é de outros países, especialmente da Índia, do Paquistão e de Bangladesh, que são países ali mais ou menos vizinhos. Se você tiver curiosidade, vai lá no Google, né, dá uma olhadinha onde fica a Índia, o Paquistão e o Bangladesh. Com certeza, acho que vocês já devem ter ouvido falar da Índia, né, um país muito famoso. E o povo resolve sair da Índia para morar no Catar. Por que será, hein? Por que será que as pessoas vão morar no Catar? Será que deve ser agradável, apesar de ter muitos desertos? Olha o que o árabe está falando aí. O país possui alto índice de desenvolvimento humano e qualidade de vida. Quase não tem pobres lá, né? Inclusive, estava conversando aqui com a professora Casey e ela disse que tem muitos milionários lá. Não é somente rico, não, gente. É gente que ganhou mais de milhões de dólares que mora lá. Então, muita gente acho que vai procurar lá no Catar, assim, uma oportunidade de enriquecer também, né? Quem sabe consegue. Bom, você já ouviu essa expressão? Menino, menina, não bebe água do mar quando você vai à praia. Já ouviu essa expressão? Pois bem, gente, o Catar é que eles, uma curiosidade de lá é que eles tomam água do mar. Calma, respira. Eles não vão tomar direto essa água, não. Ela passa por um processo chamado dessalinização, que eles colocam em máquinas gigantes e elas separam o sal da água. Por que isso? Porque lá no Catar, gente, não tem água potável, não tem. Essa água que tem aqui nas nossas torneiras, lá não existe naturalmente, tá? Lá é somente água do mar. Ele tira aquela água do mar, passa por uma máquinas gigantes e elas dessalinizam lá.
Bom, esportes no Catar, rapidamente o tempo está acabando. Então, as corridas de camelo são consideradas uma das práticas esportivas mais famosas do Catar. As principais competições de corrida de camelo ocorrem em março e abril. Outra característica também é que eles criam falcões, né? Isso nem existe mais tanto assim. Gente, o que vocês acharam do Catar? Eu quero agradecer a vocês a presença, a participação e vamos seguindo a torcida pelo Hexa. A aula foi corrida, mas valeu a pena. Beijão, tchau, tchau para vocês.